Rui, eu tenho uma pergunta. Primeiro, apresentar alguns dados da situação na Europa. A inflação na zona do euro, ela chegou agora em outubro a 10,7%. E a energia foi que puxou a inflação. Teve uma inflação anual de 42%, a energia, seguida pelos alimentos, bebidas alcoólicas e o tabaco. No Reino Unido, o ministro das Finanças, ele disse que o país ele vai enfrentar uma recessão inevitável, e enquanto que na Alemanha, um instituto apontou que o país vai perder 64 bilhões de euros devido à crise energética nesse ano, o que é equivalente a 1,8% do PIB da Alemanha. E é a pior crise energética desde os anos 70 na Alemanha. Na Suíça, os trabalhadores eles vão ter uma perda do poder de compra maior dos últimos 80 anos, né? E enquanto a gente está vendo agora protestos e também greves, né? Greves dos ferroviários, dos trabalhadores das docas no Reino Unido. Entraram também na semana passada os trabalhadores do Serviço Real de Enfermagem, se eu não me engano, pela primeira vez na história. E também essa situação, o presidente Putin da Rússia, ele participou da reunião do Clube Valdai, que é um clube aí que reúne os principais membros aí da intelectualidade burguesa da Rússia. E no discurso dele, ele falou o seguinte, prestem atenção: o colapso da União Soviética desconcertou o equilíbrio das forças geopolíticas. O Ocidente se sentiu o vencedor e declarou o estabelecimento de um mundo unipolar no qual somente a sua vontade, cultura e interesses tinham o direito de existir. Agora, esse período histórico de dominação ilimitada do Ocidente sobre os assuntos mundiais está chegando ao fim. O mundo unipolar está sendo relegado ao passado. Nós estamos em uma encruzilhada histórica. Estamos provavelmente na década mais perigosa, imprevisível e ao mesmo tempo mais importante desde o final da Segunda Guerra Mundial. O Ocidente é incapaz de governar a humanidade sozinho e a maioria das nações não quer mais tolerar isso. Essa é a principal contradição da nossa era. Para citar um clássico, essa é uma situação revolucionária até certo ponto. As elites não podem e o povo não quer mais viver assim. O que você acha dessa É situação? interessante isso daí. Primeiro que resgata um debate antigo, né? Porque nós, na época em que caiu a União Soviética, embora a gente tivesse reconhecido que seria uma, um retrocesso dentro da União Soviética, nós falamos também que o problema central é que isso daí destruía a estabilidade política mundial. A União Soviética não era um fator revolucionário, ela era um fator conservador. A política da burocracia sempre foi um fator conservador. Então, eu acho que a análise está correta, é uma análise que nós temos desde aquela época. A crise da União Soviética, ao invés de ser a vitória da direita contra o movimento operário, concebida de uma maneira simples e unilateral, ela é uma coisa contraditória e tem esse lado que é mais importante até do que a derrota que a classe operária sofreu. Por quê? Porque essa derrota já estava dada. A burocracia era com a burocracia a coisa não ia poder avançar. A única solução seria que a União Soviética tivesse aí uma solução tipo a China, uma restauração capitalista com a mão forte, com uma ditadura do Partido Comunista, né? Isso seria pior, na minha opinião, do que o colapso puro e simples. Tanto que nós estamos vendo agora que a União Soviética, a ex-União Soviética, a Rússia capitalista, é um problema político maior do que era a União Soviética, que era um fator de estabilidade. Então, sem dúvida nenhuma, a ideia de mundo unipolar e essa coisa toda, na verdade o mundo já era unipolar antes e agora ele está caótico, né? Indo, o sistema capitalista está indo para uma situação de caos.
Esse problema, você levantou o problema da inflação, né? Isso é muito interessante. Há várias matérias na internet comparando a inflação da década de 70 com a inflação atual, né? É a mesma coisa. Os gráficos mostram, né? Eu estou vendo aqui, inflação é assim, 70 hoje. Isso daí foi a crise que acabou com os anos dourados. Digamos assim, botou uma pá de cal, né? Então nós estamos de volta numa situação gravíssima. Naquele momento, né, o capitalismo tinha alguns recursos para contornar essa inflação. Por exemplo, né, o barateamento da mão de obra mundial, que ele vai conseguir com a política neoliberal. A implantação da política neoliberal na China vai liberar um grande contingente de mão de obra. Só que agora a situação já não... A situação chinesa é o seguinte, a mão de obra da China, né, o valor da mão de obra foi multiplicado desde aquela época até hoje por 10. Quer dizer, é uma coisa inevitável também, porque se o país começa a crescer, né, a pressão do próprio mercado vai pressionar o valor da força de trabalho. Aquela mão de obra semi-escrava que existia na China em 1989 está desaparecendo completamente. Por isso também que os norte-americanos estão entrando num conflito, né, comercial muito duro com a China. Apesar de que há empresas importantíssimas dos Estados Unidos que dependem da mão de obra chinesa. Uma delas é a Apple. As empresas de computação de alta tecnologia, todas elas exportaram as suas fábricas para outros países, né? Agora estão mandando uma parte disso daí para a Índia também, onde a mão de obra é baratíssima também. Mas vai acontecer a mesma coisa que acontece na China. E finalmente vai chegar uma hora que, muito antes de chegar no ponto em que a coisa vai explodir, a crise política já está totalmente desenhada aí, né?